Olá, boa noite, bom início de semana para você. A Polícia Civil de Campinas prendeu hoje em flagrante uma suposta missionária evangélica que aplicava golpes em cidades aqui da região. Ela faz parte de um grupo que vem sendo investigado há cerca de um ano e que já teria vendido mais de 100 terrenos de forma ilegal. A ação foi descoberta na delegacia, quando a mulher de 34 anos apresentou um contrato falso de compra para desbloquear este carro, dado por uma das vítimas como parte do pagamento de um terreno. O contrato não tem endereço do imóvel, o contrato, embora possua um CNPJ, ele não diz respeito a uma sociedade Eireli, ele diz respeito a uma pessoa individual. Possui uma assinatura com firma reconhecida, que é a assinatura apenas da estelionatária, não é a assinatura de mais ninguém. Esse contrato, na verdade, ele não se presta como contrato, ele se presta apenas como, na linguagem policial, um papel de bala. Não serve para absolutamente nada. A golpista fazia parte de um grupo de estelionatários investigado desde o ano passado. Uma parte da associação criminosa era responsável pelo levantamento desses lotes, desses terrenos supostamente abandonados. Uma outra parte era responsável pela credibilidade, pela geração de confiança na população mais carente, na população ingênua. E uma terceira parte, que é um núcleo jurídico, era o responsável pela suposta tentativa de legalização dos terrenos vendidos. Ela vendia o que ela não poderia vender, lucrava com isso. Em ato contínuo, ela também comercializava o sonho da regularização e também lucrava com isso. Ou seja, ela aplicava o golpe duas vezes. Este casal foi enganado e pagou R$77 mil num terreno que nunca viu. Como vocês se conheceram? No Facebook, porque eu queria fazer um investimento do meu dinheiro e aí apareceu esse terreno para vender. Aí foi onde eu entrei. A suposta missionária e líder comunitária recebia comissões pelas vendas. Vítimas ouvidas no 11º DP só perceberam o golpe porque nenhuma escritura do terreno foi entregue depois da compra. De quem você tinha autorização para vender os terrenos? Você tinha autorização para vender esses terrenos? Durante um ano de investigação, a polícia descobriu que pelo menos 100 terrenos foram vendidos em Campinas, Hortolândia, Sumaré e Montemor. Até agora, 4 pessoas envolvidas no esquema já foram presas e outras 10 estão identificadas. Segundo a polícia, elas se apresentam como advogados, funcionários de cartório e corretores. Por que você acreditou nela? Muito papo, né? Assim, eu achei que foi muito convencimento, é um local muito bom, sempre essa conversa, o local é muito bom, você pode construir, porque lá é só lugar de casas muito boa, que é um lugar que você ia se dar muito bem. Coitado de Deus, porque o nome dele está sendo usado de uma forma reiterada para a prática de golpes relativos à compra e venda de terrenos na área de atuação do 11º Distrito de Campinas. A mulher passou por exame de corpo de delito, vai ser levada para a penitenciária feminina de Paulínia e amanhã deve passar por uma audiência de custódia. E continuam as buscas pelo agente penitenciário aposentado que matou os vizinhos por causa de barulho em Hortolândia. As vítimas eram 2 irmãos. Adelmo Ferreira de Lima, de 39 anos, e Eclésio Ferreira de Lima, de 36, foram enterrados hoje cedo no cemitério Parque Hortolândia. No sábado à noite, eles estavam tomando cerveja nesta calçada no bairro Jardim Nova América, quando foram surpreendidos pelo vizinho. De acordo com testemunhas, José Vicente da Cruz, de 67 anos, estava incomodado com o barulho da conversa e foi tirar satisfação. No meio da discussão, José Vicente, que é ex-policial penal, sacou a arma e disparou 3 vezes contra os irmãos. Depois de atirar nas vítimas, ele fugiu de carro. Outros vizinhos registraram a confusão. Acabou de matar os vizinhos que moram aqui do lado. Ele saiu com o carro dele e ele matou os vizinhos nossos. Eclésio morreu no local. Adelmo chegou a ser levado para o hospital, mas também não resistiu. Foi muito difícil, porque é uma família que a gente conhece, as vítimas, o próprio que fez os disparos, mas é muito triste mesmo.
Ainda de acordo com os vizinhos, não foi a primeira vez que o agente penitenciário aposentado se envolveu numa discussão por causa de barulho. Bem, a gente sabe que a pandemia trouxe muitos reflexos no dia a dia, né? Tem muitas pessoas lutando para conseguir o básico para sobreviver. Famílias sem o mínimo até para garantir a alimentação. E o Refeitório da Cidadania aqui de Campinas, que atende principalmente pessoas em situação de rua, foi criado em agosto do ano passado e já registrou um aumento de 23% nas refeições, isso só no jantar. Eu falo ao vivo agora com o Pedro Torres, porque ele foi conferir mais essa noite de distribuição de comida. Em 8 meses, né, Pedro? A quantidade de refeições oferecidas só aumenta. Boa noite para você. É isso, Marcela. Boa noite para você, boa noite também para todo mundo que está acompanhando a gente. Um prato de comida está cada vez mais raro para algumas pessoas durante essa pandemia. A gente pode comprovar isso com base justamente no aumento da procura pelo Refeitório da Cidadania aqui em Campinas. Então, como você disse, o crescimento foi de mais de 23%. Se a gente comparar o mês passado com agosto do ano passado, quando a Prefeitura inaugurou esse serviço. A gente está vendo aqui o finalzinho do serviço, né, que termina aí por volta das 7h30. No primeiro mês de funcionamento foram entregues 5.860 marmitas. Em setembro já saltou para 6.680 e agora em março foram 7.220. Todas as noites são entregues de graça mais de 200 marmitas, das 6 da tarde até as 7h30 da noite, como eu falei. A gente chegou mais cedo para mostrar a fila que se forma aqui na porta, também para conversar com algumas pessoas, grande parte moradores de rua que tem essa como a única refeição do dia. Eu dependo das refeições, né? Dependo das refeições. Já que para arrumar emprego, né? Chega a determinada idade, já fica meio difícil para a pessoa, né? Melhor do que se ficar na rua sem comer nada o dia inteiro, né? Se ficar numa calçada aí, um prato já ajuda, né? Eu não tenho moradia, né? Estou sem moradia, estou desempregado. Então se fica numa situação, às vezes, sem saída, né? Se não fosse essa alimentação de graça aqui? Aí ia ser difícil, né? Ia ser difícil, não só para mim, mas para todos que estão aqui, né? Para mim, eu não sou daqui, sou de São José do Rio Pardo. Só que eu faço tratamento na Unicamp, da minha perna, de trombose e do canal. A coisa melhor que tem aqui, tem a marmita, você pega a comida aqui, boa, bem feitinha, bem tratado o povo aqui. Hoje o senhor não tem como comprar? Hoje não tem. E só que aqui a comida é muito boa, entendeu? E lota de gente e a comida é maravilhosa, entendeu? É bom lembrar que todas as regras são seguidas na entrega dessas marmitas para as pessoas, as regras de segurança alimentar e também da vigilância sanitária. Todas as pessoas atendidas fazem a higienização antes de entrar aqui, né, prévia das mãos, com álcool gel. Também podem lavar as mãos nas pias, nos banheiros, que estão disponíveis aqui no local. Hoje é um dia muito especial para esse pessoal, porque as pessoas voltaram a fazer a refeição aqui dentro com a capacidade reduzida em 20%, né? Algumas pessoas, como a gente viu aí, preferem pegar a marmita e sair, né, e comer fora. Outras pessoas, como eu disse, a partir de hoje, podem comer aqui. O diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional falou sobre esse aumento da procura. A princípio, o Refeitório da Cidadania foi idealizado para atender os moradores de rua, né? E a Secretaria de Assistência Social acabou identificando que não eram os moradores de rua só que precisavam e que também existem algumas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia, falta de emprego. Então hoje nós atendemos moradores de rua e atendemos também as famílias que estão vulnerabilidade, precisando, e então o atendimento é a todos. Como faz para a pessoa buscar essa marmita? É só chegar? Sim, ela vem, normalmente as pessoas chegam um pouco antes, né? Tem uma pequena fila e aguarda a abertura por volta das 6 horas da tarde e nós atendemos até as 7h30. Precisa cadastro? Não precisa de cadastro nenhum. O Refeitório da Cidadania fica aqui no centro da cidade de Campinas, na rua Álvares Machado, número é 766, bem próximo ao Mercado Municipal. Como a gente viu aí o diretor falar, é só chegar, não precisa fazer nenhum cadastro. Esse é um dos serviços que contribuem nessa fase
muito difícil, né, Marcela? E como é importante, né, Pedro? Obrigada, viu, pelas informações, por todos os detalhes. Mais um reflexo claro aí, né, da situação toda que a gente vem enfrentando economicamente. Pessoas que já viviam numa situação de vulnerabilidade, agora enfrentando mais ainda dificuldades. Pedro Torres falando ao vivo de Campinas e agora a gente parte para o futebol. Vamos falar de esporte. Os 3 times que representam a região na divisão de elite do Campeonato Paulista entram em campo esta noite. Aqui em Campinas, a Ponte e a Inter se enfrentam. E agora eu falo ao vivo com o Gustavo Biano, que está no Moisés Lucarelli, vai acompanhar o jogo e traz as informações da partida para a gente. Os objetivos dos 2 times são bem diferentes, né, Biano? Boa noite para você agora. Bastante diferente, viu, Marcela? Tudo bem? Boa noite para você também, boa noite a todos. Pelo menos nesse momento, né? O campeonato, ele é tão maluco que às vezes a situação acaba se transformando, acaba mudando, mas as situações são diferentes. Vamos lá, começar pela Ponte Preta. A Macaca venceu o último jogo, né? Chegou aí a 10 pontos, está numa situação razoavelmente até que tranquila. E se ela vence hoje aqui a Inter de Limeira, ela assume o 2º lugar no seu grupo. Ela acaba passando aí a equipe da Ferroviária, né? Vai a 13 pontos e fica no 2º lugar aí, disputando uma posição para se classificar nas quartas de final do Campeonato Paulista. O time da Ponte, né, que vem numa batida grande aí também, vem jogando bastante, tem desgaste de jogador, então com isso o Luizão e o Dauan vão ficar no banco, saiu agora há pouco aqui a escalação. O Ryan entra na zaga e o Barreto está entrando na equipe. Então essas são as principais novidades da Ponte, além do Niltinho que não está jogando e o Pedrinho foi escalado. Do outro lado, a Inter de Limeira tem uma legião de jogadores que passaram aqui pelo Moisés Lucarelli. Destaque aí para o Roger, que é, né, o 15º artilheiro da história da Macaca. Então o Roger está em campo, tem o Felipe Saraiva, o Igor Henrique teve uma passagem rápida por aqui, o Renan Fonseca e o Matheus Alexandre, que é uma prata da casa que passou pela Ponte. Então a Ponte vai ter que tomar muito cuidado com a lei do ex. E a Inter está lutando nesse momento para fugir do rebaixamento, tem 6 pontos, calculando aí mais 6 para não correr risco de cair para a Série 2. Marcela, a bola rola aqui daqui a pouquinho, então às 8 horas, os times que já viu aí já estão fazendo aquecimento e a gente conta toda a história amanhã cedinho no Bom Dia Cidade e no EPTV1. Boa noite para você. Boa noite, Biano. Bom trabalho. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho também, 7h30, daqui a alguns minutinhos, vai começar o Lance a Lance no ge.globo/Campinas. Você pode acompanhar. E hoje o Guarani também vai à luta pela reabilitação. Partida contra o Santo André, vai ser lá na capital e no estádio do Canindé, onde está o repórter Daniel Mafra com todas as informações, porque fora de casa o Bugre tem se dado até que bem, né, Daniel? Boa noite. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, para o pessoal de casa que está acompanhando a gente também. Atualmente o torcedor alviverde fica ali, ó, só esfregando as mãos e confiante numa vitória quando o time joga fora de casa. E hoje a partida é aqui na capital. O mando de campo é do Santo André, que não está jogando na casa dele, porque o estádio lá está em reforma. Por isso o confronto foi transferido aqui para o estádio do Canindé. Vamos dar uma olhada ao vivo, por enquanto, tudo na maior tranquilidade por aqui. A partida só começa às 10h15 da noite. E o Guarani continua na busca por equilíbrio, depois da derrota para o Palmeiras de virada por 2-1. A equipe se apega a algum retrospecto como visitante para buscar mais uma vitória. Aliás, foram fora de casa as 2 vezes que o Alviverde saiu de campo com resultado positivo, quando bateu o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0 e a Ferroviária em Araraquara na semana passada por 2-1. Um dado curioso, Marcela, que dos 8 pontos que o time somou até agora, 6 foram conseguidos como visitante. Para hoje, a equipe terá 2 mudanças já certas e pode ainda haver uma terceira, viu? O técnico Alan Al não terá o volante Rodrigo Andrade e o lateral Bidu suspensos pelos cartões amarelos. No meio de campo, Índio e Tony disputam a posição e na lateral esquerda não tem mistério, é o Eliel quem vai jogar. Confirmado então, Marcela, a partida começa às 10h15 da noite e o Bugre precisa pelo menos de um empate para assumir a vice-liderança do Grupo D. A gente vai acompanhar e conta os detalhes para vocês amanhã no Bom Dia Cidade e também no EPTV1. Marcela. Legal, obrigada, viu? Bom trabalho para você também, Daniel. Até mais. E também dá para acompanhar o lance a lance desse jogo no ge.globo/Campinas, está aí para você, ge.globo/Campinas. Você consegue acompanhar a partir das 11h50. E para completar a segunda-feira de muito futebol, o 15 de Piracicaba joga pela Série A2 do Paulista, depois da vitória sobre o Monte Azul. O Inhoquim encara o Oeste, 10 da noite em Barueri. As 2 equipes estão invictas, o 15 é o terceiro colocado e o adversário é o líder da competição.
Agora a gente vai para o intervalo e a seguir a realidade que foi imposta pela pandemia no centro de Campinas. Muitas portas fechadas, demissões no comércio. A gente vai trazer um pouquinho desse panorama para você. E falar também da queda na concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho, trazer os motivos dessa queda. 7h24, o EPTV2 volta num instantinho. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Hoje, depois do Jornal Nacional, o comendador não consegue impedir que Maria Marta se encontre com Cristina. Você acha mesmo que a mãe foi atrás dessa moça lá em Santa Teresa? Acho não, eu tenho certeza que ela foi atrás dessa moça. E ela pode estar na melhor das intenções, mas... Império. Em seguida, reta final na casa mais vigiada do Brasil. Na sequência, sabe o que 8 mulheres são capazes de fazer juntas? O que elas quiserem. Um dos maiores roubos de joias da história. 8 mulheres e um segredo. Em Tela Quente. De volta aqui para falar da concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho em Campinas. Um levantamento do INSS revela que no ano passado houve uma queda nos números desse benefício. A gente vai ver aqui no gráfico, em 2001 foram 916, depois o número subiu para quase 3 mil. A gente vai lá para 2011 agora, quando o número passou de 4.600. Está aqui, ó, número de 2011. Em 2018, 2019 ficou em torno de 1.200. Mas olha só, no ano passado, 2020, chegou a 703, é o número mais baixo em quase 20 anos. A nossa equipe vai explicar o que levou então a essa queda. Desde março que a mãe do Eduardo está esperando para receber o auxílio-doença por acidente de trabalho. Ela sofreu LER, uma lesão por esforço repetitivo. Ela trabalha em caixa de um supermercado. E ela teve complicações no ombro direito. Então ela teve que fazer a operação, por esse motivo ela teve que entrar com pedido de auxílio-doença no INSS. Ela entrou com pedido em dezembro de 2019. Ela já começou a receber por eles e recebeu o valor normalmente até o começo da pandemia. Aí depois, com o começo da pandemia, ela nunca recebia o valor que era o valor contratado na carteira. No começo do ano, então, foi pago esse retroativo, mas aí o INSS cessou o benefício dela. Sim, e no dia seguinte eles deixaram como benefício cessado. Eles não explicaram o motivo do cessamento do benefício, apenas disseram que estava cessado, aí a gente entrou com um pedido novo para ela poder continuar com o benefício, até porque ela não vai poder voltar. O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado que comprove após perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho por causa de alguma doença ou algum acidente. Nos casos dos auxílios por acidente de trabalho concedidos em Campinas em 2020, o INSS registrou uma queda de 45% em relação ao ano anterior. De 2019 para 2020, o número de benefícios de auxílio-doença concedidos aqui em Campinas caiu quase que pela metade. Saiu de 1.298 em 2019 para 703 em 2020. Isso a gente está falando de um ano de pandemia. De acordo com dados levantados pelo próprio INSS, esse é o menor número de benefícios concedidos desde 2001. De acordo com a procuradora do Trabalho, Luana Lima Duarte, a pandemia e todas as consequências econômicas trazidas por ela podem ter contribuído para essa redução no número de benefícios. A questão da própria atividade econômica, que foi muito impactada. Então, isso significa dizer que, tendo um menor nível de atividade econômica, nós temos um menor universo de trabalhadores
alcançados pela cobertura da Previdência Social, que são trabalhadores preponderantemente vinculados formalmente a empresas, né, por meio de carteira assinada. Esse advogado e especialista em previdência acredita que essa redução pode estar ligada à dificuldade que muitos segurados têm enfrentado para dar entrada no auxílio. A maioria das pessoas que pedem esse tipo de benefício não tem o conhecimento suficiente ou não domina essa tecnologia para poder pedir esse benefício através do aplicativo ou através do site do meu INSS. Antes da pandemia era obrigatório a perícia médica presencial. O ano passado, através de um decreto, isso foi liberado, poderia ser feito somente com envio de exames, essa comprovação. No começo deste ano de 2021 voltou a ser presencial, porém agora no final de março foi liberado novamente até o final do ano de 2021. Você fazendo o requerimento e mandando os comprovantes, laudos, exames, atestado médico, também consegue-se a concessão desse benefício. Infelizmente, não são todos que têm acesso a essa tecnologia para poder fazer esse pedido. Essa nova forma de processar o pedido do auxílio pode, na visão da procuradora, estar atrasando o andamento dos processos. Ou seja, alguns pedidos do ano passado só serão computados neste ano. Outro fator que pode ter contribuído para a redução dos números de auxílio é a subnotificação dos acidentes, já que muitas empresas ainda se negam a vincular determinados acidentes ou doenças que ocorrem ao trabalho exercido pelos empregados. Muitas vezes o trabalhador fica à mercê do seu empregador no sentido de que, se o empregador não quer reconhecer, não quer emitir a comunicação por acidente de trabalho, o trabalhador muitas vezes fica desprotegido. Mas é bom ressaltar que o trabalhador tem outros meios de conseguir esse reconhecimento da vinculação do agravo à saúde ao exercício laboral, ou seja, ao exercício das suas atividades profissionais. Ele pode procurar os sindicatos, que têm essa atribuição também de emitir a CAT, que é a comunicação por acidente de trabalho, além de outros órgãos públicos que são vocacionados aí à defesa da saúde dos trabalhadores, como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Cerestes. Nós pedimos uma posição ao INSS sobre essa queda, mas até agora não tivemos um retorno. E olha só, Campinas abre amanhã, 10 horas da manhã, mais um agendamento para vacinação contra a Covid-19. Agora a vaga é para as pessoas que têm a partir de 63 anos. Às 2 da tarde, agenda aberta para profissionais da saúde a partir de 45 anos e reaberta para profissionais da educação com idade a partir de 47 anos. O dia, o horário devem ser escolhidos no site vacina.campinas.sp.gov.br ou então pelo telefone 160. Vão ser 14 mil vagas disponíveis para esses públicos aí. Oi, boa noite. Amanhã ainda pode chover na nossa região. A frente fria já se afastou, mas tem dois fatores que podem ajudar a deixar o tempo instável nessa terça-feira. Uma corrente de vento lá no alto da atmosfera, que organiza áreas de instabilidade, e o corredor de umidade da Amazônia. Ele está bem apontado para cá e o resultado disso é nuvem carregada. O volume não é alto não, tá? Só 3 milímetros em Águas de Lindóia, Jaguariúna, Mojimirim e em Valinhos. Então é uma chuva que cai em pontos isolados, mas pode vir acompanhada de ventos e raios. De manhã, mínimas de 15, 16 e 17 graus e à tarde, máximas entre 25 e até 30 graus, variando bem então de uma cidade para outra. Para Campinas, sol e chuva também. O dia começa com 16 graus e depois vai para 26. A partir de quarta-feira, o tempo seco volta e vai ficar mais friozinho de manhã. A temperatura da tarde também continua mais amena nos próximos dias. Olha só na sexta, mínima de 13, máxima de 25 graus. E tem um recado para quem gosta de olhar para o céu. Nessa madrugada, a Lua vai entrar na fase cheia e vai estar no ponto mais perto possível da Terra. Isso próximo ali da 00:30. Esse fenômeno recebe o nome de superlua e nesse mês é superlua rosa. Ela não tem nada de rosa não, mas vai estar mais brilhante. Então, se o tempo colaborar, não tiver muito nublado, pode ser uma boa dica para hoje. Antes de ir embora, hashtag Olha Isso EPTV. Primeiro, então, a foto da Adriana. Ela é de Limeira e registrou esse amanhecer bonito, todo alaranjado. Tem até um pássaro ali, né? Típico do outono. A Rose de Serra Negra pegou o sol entre as nuvens e deu destaque para essas flores lindas também. Para participar com a gente, hashtag Olha Isso EPTV no Twitter. Até amanhã.
A gente chama aqui a atenção de motoristas de Campinas nesta noite, porque tem uma queimada às margens do anel viário Magalhães Teixeira, aí imagens para você, bem ali na altura do bairro Gramado. A concessionária que administra a rodovia informou que está indo para o local. O trânsito está fluindo por ali, por enquanto, mas a gente reforça que é muito importante redobrar a atenção, porque, claro, a visibilidade pode ficar comprometida por causa da fumaça. Então, atenção motorista que passa pelo local nesta noite, tá bom? E a gente volta agora a falar sobre a Covid-19. Vamos atualizar a situação da pandemia na nossa região, que tem até agora 362.605 casos da Covid-19 confirmados. Isso desde o ano passado, só que 2.449 foram confirmados nas últimas 24 horas. As mortes são 96 novos registros hoje e, ao todo, esse número triste aqui de 9.822 vidas que foram perdidas desde o início da pandemia nas nossas cidades. Sobre a vacinação, aquele balanço que a gente sempre traz da nossa região, que tem pouco mais de 4.700.000 habitantes, agora com 663.453 vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid. 8.778 vacinados de ontem para hoje. Com isso aí, 13,9% da nossa população, da população da nossa região, recebeu pelo menos uma dose da vacina até o momento. A segunda dose foi aplicada em 376.954 pessoas, o que corresponde a 7,9% da nossa população. E olha só, 8.621 moradores receberam o reforço nas últimas 24 horas. São dados, então, da vacinação por aqui. E eu vou mostrar as cidades, que mais vacinaram até o momento, mais vacinaram, proporcionalmente, aí falando com relação também ao número dos seus habitantes, da sua população. Águas de São Pedro segue na frente, com mais de 32% da população vacinada. Na sequência, Santo Antônio do Jardim, quase 20% já de vacinados. Socorro, 19,6%. Monte Alegre do Sul, 19,5%. Tuiuti, 19,4%. Serra Negra, 19,2%. São as cidades que mais vacinaram em relação à sua população, então. E lá no G1 Campinas, G1 Piracicaba, você já sabe, É só acessar que tem mais dados, mais informações sobre a vacinação e também os números da pandemia por aqui. A Prefeitura de Campinas alterou hoje o horário de funcionamento das atividades comerciais na cidade. A partir de amanhã, o comércio de rua e serviços vão poder trabalhar entre 10 da manhã e 6 da tarde. Para os shoppings, o novo horário de funcionamento será entre meio-dia e 8 da noite. O decreto que permite a alteração dos horários vai ser publicado amanhã no Diário Oficial e, segundo a Prefeitura, foi um pedido, uma solicitação dos próprios comerciantes. Aliás, a pandemia acabou com o ganha-pão de trabalhadores, interrompeu negócios familiares que funcionaram por décadas aqui em Campinas, Até mesmo pontos considerados tradicionais do centro da cidade não suportaram a crise e fecharam as portas de forma definitiva. Na avenida mais movimentada do centro de Campinas, portas que não se mexem. A Francisco Glicério traz os reflexos da pandemia. A loja de presentes, que funcionou durante mais de 10 anos, está desmontando as prateleiras. O dono tinha 2 unidades, vai ficar com uma só. As taxas não diminuíram. Aí fica inconveniente. Impossível manter o negócio. Impossível manter o negócio. Em outra esquina da Glicério, fechou a livraria. Na Barão de Jaguara, a loja de departamentos. É um endereço com muitas portas fechadas. No mesmo quarteirão, são 6. E quem passa por aqui lamenta a situação. É muita judiação que a gente está passando, sofrendo. Não tem mais alegria, não tem emprego, você não vê gente trabalhando. Aqui na Rua Lusitana, mais uma sequência de portas fechadas e faixa de aluga-se. Por trás da porta, um empresário que faliu, um pai de família que ficou desempregado. E assim, aos poucos, o centro de Campinas vai se transformando. A tragédia econômica da pandemia aparece em cada esquina. Nas ruas Lusitana e César Berrembá,
A quantidade de negócios que não resistiram à segunda onda da pandemia assusta. Essa loja ficou sem vizinhos. Um isolamento que preocupa. Até por causa de marginalidade também. Começa a ficar um ponto isolados, começa a ficar sem vizinhos, né? E muitos vizinhos fechando também, o que dá uma dó, né? Porque as pessoas necessitam. São vários pais e famílias que estão parando de trabalhar, né? Alguns estabelecimentos fixam comunicados. Em outros, a faixa da imobiliária diz tudo. E as consequências são em cadeia. O estacionamento encerrou as atividades. O restaurante tradicional tem redução de clientes. Parece que a gente estava assim no deserto. Poucas pessoas na rua. Aqueles clientes que trabalhavam aqui no centro, que tinham escritório, estão trabalhando em casa, então deixa de vir ao restaurante. Mais de 20 anos no mercado, como padaria e restaurante. Ponto privilegiado, ao lado da catedral. Não foi suficiente para salvar o negócio. Com aluguel de R$54 mil e outros custos, a empresa fecha as portas no dia 30. A gente demitiu todos os funcionários e infelizmente a gente está fechando por falta de vendas mesmo. O comércio caiu muito, a gente está de mãos atadas, a gente não consegue trabalhar. Uma loja de 22 anos de mercado, infelizmente fechando as portas. Todos aqui já estão de aviso prévio. 17 funcionários vão perder o emprego. Inclusive o Wilson, que veio de Pernambuco e há 5 anos tem na padaria o ganha-pão. Trabalho para me manter e estudar. Finalizando aqui, vou entregar currículo para ver onde está contratando, né? E é isso. A Prefeitura de Campinas informou que, desde o início da pandemia, tem buscado soluções para a manutenção do setor produtivo e que um grupo de trabalho estuda medidas para reduzir os prejuízos de vários setores da economia aqui na cidade. A gente está encerrando e, para quem gosta de observar o céu, a Lua vai entrar na fase cheia essa noite. Na madrugada de hoje para amanhã, por volta da 00:30, aliás, ela também pode ser chamada de superlua porque está 7% mais perto da Terra, 15% mais brilhante. Então, no ponto mais próximo da Terra, por volta da 00:30 desta terça-feira, você pode conferir um motivo a mais aí para olhar para o céu, para se inspirar, quem sabe, por dias melhores, né? E essa aí é a primeira das 2 superluas previstas para 2021. Não são muitas, então aproveite. Olha que beleza que já está aí. Ela é chamada de superlua rosa, né? Como a gente já trouxe hoje aqui no jornal, que fica mais brilhante. Tá bonita de se ver realmente, né? Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã aqui no EPTV2 com outras notícias da região. Boa semana.